Workshop do Ser, experiência em 8/7/2013, o ciclo da vida. Hoje nós vamos fazer a experiência de falar sobre o ciclo da vida, que vai fundamentar todo o processo de trabalho do espaço de gestação. Então, a vida começa no momento em que a alma se dispõe a retornar ao plano da Terra e a encarnar. Então, nesse processo, exatamente acontece uma série de fenômenos, as razões pelas quais a alma escolhe um determinado lar para encarnar, os porquês disso, e nesse momento aí a gente entra com o curso para gestantes, que é justamente tratando deste momento inicial, onde nós começamos a ser formados nessa existência da Terra, a vinda para o planeta, e como é que isto acontece? No útero da nossa mãe é formado o nosso biocomputador. E este biocomputador, durante todos os 9 meses de processamento da gestação, ele está sendo animado pelo divino da mãe, pela alma da mãe. A primeira coisa que é produzida no feto é a estrutura da cabeça, a estrutura do processador do biocomputador. E aí depois, com o tempo, com o decorrer do tempo, do rabinho do processo do espermatozoide, digamos assim, ou do resultado do espermatozoide quando ele se une ao óvulo, que é o universo onde ele vai habitar, e começa a processar, começa a ser gestado, e ele começa a se desenvolver, o rabinho vai virar todo o corpo, e todo o núcleo dele é a parte do cérebro, que é a primeira coisa que fica pronta, porque é exatamente o sistema que vai gestar, que vai gerir todo o biocomputador. E ele precisa ser, a BIOS dele precisa ser elaborada, e ele precisa ter uma estrutura, porque na medida em que o corpo for aparecendo, esta estrutura toda tem que ser gerenciada pelo processador desse computador. Então, assim sendo, no momento em que a gente começa o processo de gestação, a estrutura do comando, do processador deste futuro biocomputador começa a ser produzida, e exatamente com o sistema operacional, que é o sistema operacional da mãe, que é o divino que está habitando a este novo corpo em formação. E aí o processo vai acontecendo, e todo esse processo a gente analisa no corpo, no curso para gestantes, o que vai acontecer, como é que vai ser formado esse corpo, como é que vai ser formada a estrutura, e como é que vai ser formada toda a psique, toda a base, o sistema operacional em cima do qual o computador vai proceder ao longo de toda a existência. E aí chega o momento da chegada do divino individual daquele corpinho. No momento em que você nasce, ao expirar o sopro da vida, como dizem as escrituras de todas as religiões, ao respirar o primeiro ar, junto com este ar, a energia divina penetra e a alma se ajusta a esse corpo físico. E começa então o período da existência humana. Ali começa a nossa verdadeira existência. Os 9 meses de gestação, a nossa alma está por perto, se aproximando, se habituando, percebendo as relações, mas apenas no momento da primeira respiração é que ela realmente se acopla ao corpo, e esse corpo passa a ter uma vida individual e independente da mãe. E aí, quando isto acontece, esta alma, este divino, entra no corpo, e é um computador 0 quilômetro, que só tem a BIOS funcionando, um sistema operacional básico,
funcionando, né, digamos assim, um DOS funcionando, e aí, mas ele não tem nenhum programa, nem os programas de acionamento, ele tem todo o sistema, porém, ao entrar no corpo, a alma não tem a menor informação do que ela tem que fazer, ela não se lembra dos botões que são utilizados para comandar aquele computador. Então, a alma chega e ela tem mão, tem pé, tem braço, tem olho, tem tudo, mas nada daquilo está organizado, nada daquilo existe um programa para fazer funcionar. E à medida que a gente entra e toma conta desse computador, a primeira preocupação, na primeira fase da vida, dos 0 aos 4 anos, é isso que vai acontecer. A gente vai aprender a usar este biocomputador. Braços, pernas, olhos. Quando a criança nasce, ela não enxerga, porque é preciso ajustar isto. É preciso que os sinais que vão até o cérebro, a gente aprenda a interpretar aqueles sinais digitais, né, que a gente consegue, com o tempo, associar e gerar o que a gente chama de imagem, de visão, e a gente começa a ver. E todo esse processo é muito lento, digamos assim, nem tão lento, porque nos primeiros meses você já está com um certo controle do corpo físico, dos olhos, e com o tempo, há um ano, você já está até andando. E durante todo esse processo de 0 a 4 anos, nós vamos estar dentro desse biocomputador, aprendendo a usá-lo e ainda sem nenhuma capacidade de observar as ocorrências da vida e usar elas na memória, analisar, julgar, fazer o processo que nos torna homens, que é o processo da racionalidade, o processo da consciência da gente mesmo. E essa questão até os 4 anos é fundamental, porque tudo que acontece no biocomputador se torna, através do nosso magnífico mecanismo chamado mente, e em função de um desejo profundo de estar no divino, como era antes de estarmos aqui na realidade de terceira dimensão, o desejo de estar integrado com o universo, de ser uma coisa só, como é o real, do nosso divino, do nosso lado direito. E essa é a única coisa que existe para nós durante os primeiros 4 anos de vida. O desejo de retornarmos, de sermos conscientes do divino que nós somos, de compreendermos e revelarmos e produzirmos como resultado o Deus que nós somos. E nessa busca, a gente começa a criar os primeiros programas, né, de 0 a 4 anos, que são os programas que vão ser chamados posteriormente como sendo o ego. E todos esses programas são gerados pela nossa mente em função de nos proteger, de atender aos nossos requisitos, às nossas necessidades. E a nossa necessidade básica, quando a gente chega aqui, é de nos sentirmos integrados, harmonizados com o todo, sentirmos aceitos, sentirmos o fluxo de energia entre nós bebês e o mundo que nos cerca. E esse fluxo ele acaba se concretizando nos primeiros momentos na relação com a mãe. E aí esses momentos mais importantes na nossa existência são os momentos desta relação com a mãe. Os momentos em que a gente precisa de coisas e a gente pede coisas e o corpo necessita e ele tem que aprender e ele tem necessidades, ele não consegue suprir as necessidades e ele precisa do elemento mãe, do amor profundo de mãe,
de uma relação profunda, e essa necessidade vai começar a criar os programas automáticos que vão estabelecer e vão gerar o ego, o caráter da criança até os 4 anos. E quanto tempo nós já temos, André? 10 minutos. Então nós vamos encerrar o ciclo nesse pedacinho aí. E aí o que vai acontecendo? Nessa busca de amor, de aceitação e amor para o bebê, para a criança, é atenção. Atenção no sentido de atender, está com fome, suprir a alimentação, está sujo, limpar, está precisando de água, dar água. Essas necessidades básicas do organismo serem atendidas, e o calor, o amor, né, o aconchego, a aceitação daquele novo humano é fundamental para o sentimento da harmonia. E aí a mente, por si só, ela começa a encontrar os mecanismos para conseguir esse tipo de atenção, de carinho, de amor na busca do alimento, e ela começa a aprender. Então, se eu faço ué, então as pessoas vêm me atender. Então, quando eu quiser ser atendido, eu faço ué, e esse programa começa a se estabelecer. E dependendo das relações, da maneira como a mãe ou a pessoa cuidadora dessa criança vai atendê-la, alguns programas vão se estabelecer. Vai ter criança que faz o primeiro ué e ela sabe que vai ser imediatamente atendida. Mas vai ter criança que a mãe tem mais dificuldade, então ela vai ter que fazer muito ué, vai ter que uenzar forte, vai ter que berrar para poder ser atendida. E esse começa a ser o programa que vai começando a se estabelecer e a se definir para aquele computador. E ao longo do tempo isso vai acontecendo. A criança vai crescendo, e aí ela começa a andar, e todas as relações do pai, da mãe, do cuidador, do avô, do tio, da família, vão começar a gerar comportamentos, programas automáticos que vão se sedimentando em função da busca do amor. E nessa busca do amor, 3 questões são fundamentais. O sentimento de abandono, que é quando a criança deseja profundamente, necessita profundamente de alguma coisa e dessa relação de amor, e ela não recebe essa relação de amor, não é atendida nessa relação, não tem ninguém ali para ela, para estar com ela, para suprir a necessidade dela. O programa automático do abandono, a mente vai fazer de tudo para evitar aquilo de acontecer, e aquilo vai marcar muito a criança, e muitos programas virão em função do abandono. A segunda linha fundamental, além do abandono, é a traição. A relação do amor é uma relação de profunda confiança. Uma criança, ela confia plenamente nesta relação, porque lá, antes de vir para a Terra, ela tinha esta relação de confiança. Tudo no nível superior, no nível divino, é absolutamente confiável. O que é. E quando chegamos aqui, a confiança do bebê e da criança é total. Só que muitas vezes nós adultos não conseguimos atender a isso e começamos a produzir atitudes e relacionamentos com ela em que essa confiança é abalada. E aí vem o sentimento de traição. Eu não posso confiar porque fui traído. E chegamos ao limite dos 15 minutos que nós estabelecemos para essa primeira experiência, e vamos encerrar por aqui. E realmente me parece que ficou um pouco longo, mas muitas ideias vieram
e a ideia me parece adequada. Vamos encerrar?